Renato morreu vítima de AIDS há 22 anos. Mostrar pra gente? Sim, pode entrar. Vamos lá. A fotógrafa Lívia Ribeiro guarda um pequeno tesouro em casa. São objetos que pertenceram ao ídolo do rock nacional, Renato Russo. Você comprou quantas peças? 2. E onde que elas estão? O lugar mais especial da casa. Onde seria o lugar mais especial da casa? Meu quarto. Do ladinho da cama. Exatamente. As peças fizeram parte da vida e da casa do cantor, que foi sucesso nos anos 80 e 90. Quais são os objetos? Um deles é esse daqui. Essa mesinha. Sim, eu acho ela muito especial, já tinha visto ela em vídeo e eu fiquei encantada. Por coincidência, o móvel é da cor das paredes do quarto. E um detalhe na pintura chamou a atenção da Lívia. Quando eu tirei as gavetas, que eu fui limpar, eu notei que tem algumas partes que não estão bem pintadas. A impressão que dá é que alguém pintou isso artesanalmente mesmo, em casa. Que tenha sido talvez o próprio Renato a pintar. Cadê? Mostra pra gente. Aqui, quando a gente tira a gaveta, dá pra notar que ali não chegou a ser pintada aquela parte. Então eu imagino que se tivesse sido um pintor, ele não deixaria assim, né? Isso acaba dando mais valor ainda ao objeto, né? E sabe o que ela guarda na gaveta do móvel? É uma coisa mais pessoal ainda. Acho que mais pessoal que essa não poderia ser. Vamos ver. O que é isso? Pijama do Renato. Você lavou o pijama? Não, guardei do jeito que tava. Olha só, gente. Pijama do Renato que você coloca bem do lado da sua cama. Sim. Chegou e veio direto pra cá. A mesinha e o pijama foram comprados em um bazar que colocou à venda mais de 200 objetos que pertenceram ao cantor. As peças foram doadas pelo filho adotivo de Renato, Juliano Manfredini. O evento foi realizado pelo Retiro dos Artistas e chamou a atenção de fãs de Renato de várias partes do Brasil. Em casa, escuta, então uma coisa que passou de geração em geração e até hoje eu acho que impera aí. Para muitos fãs, o bazar revelou segredos que somente pessoas mais próximas do cantor sabiam. Renato Russo gostava não só de rock, ele adorava música clássica e jazz. Centenas de CDs, LPs, esse da Legião de 1987 parece novo. É nele que o cantor lançou o clássico Que País é Esse? Música que não sai de moda. O bazar arrecadou mais de 30 mil reais. Pode ter feito a alegria de muitos fãs, mas trouxe à tona uma velha briga de família, que envolve o Juliano, filho adotivo de Renato Russo, a mãe e a irmã do cantor. Juliano, de 29 anos, é o único filho de Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo. E o único herdeiro do artista, ele foi adotado pelo cantor ainda bebê. A pedido do Domingo Espetacular, a família de Renato cedeu fotos da infância de Juliano. Imagens inéditas que estão sendo divulgadas pela primeira vez. Aqui, Juliano aparece bebê no colo da avó, Dona Carminha. Esta outra foi tirada anos mais tarde. Aqui, Juliano foi fotografado com o avô, Renato Manfredini. O pai de Renato Russo morreu em 2004. Na época, Juliano ficou sob a responsabilidade da avó paterna. Quando completou a maioridade, Juliano entrou em atrito com a família. Durante uma entrevista, Juliano se justificou. Eu vi todo esse material morrendo por causa do tempo. Uma tonelada de manuscritos se deteriorando. Cheio de mofo, tem documentos que se perderam. Segundo ele, o acervo teria ficado trancado por 2 décadas neste apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio. Foi neste endereço que Renato Russo morou até morrer. Em junho do ano passado, o imóvel foi parar nas manchetes. O filho adotivo do cantor
foi acusado de expulsar a própria avó de casa. A Legião acumulou uma fortuna. Foram 8 álbuns gravados e mais de 22 milhões de discos vendidos. A banda entrou para a história do rock nacional. Juliano acusa a família do roqueiro de se aproveitar da herança deixada por ele. Quando eu cheguei na Legião Urbana Produções, eu vi uma empresa depauperada, com todos esses tios, tio-avô, avó, primos vivendo às custas dessa herança, que era minha e que meu pai me deixou. Juliano falou sobre a importância do acervo do pai e garantiu que os itens mais importantes não foram vendidos. Nós procuramos a mãe e a irmã de Renato Russo. Elas não quiseram gravar entrevista, mas mandaram por escrito uma resposta às acusações feitas pelo filho do cantor. A mensagem foi escrita pela tia de Juliano, Carmen Teresa Manfredini. Ela explicou por que a família não concordou com a doação dos bens de Renato. Essas peças, mesmo sendo do uso cotidiano de Renato, deveriam estar expostas para que os seus admiradores pudessem apreciá-las. Carmen falou sobre a importância dos objetos vendidos para a família e para os fãs. Não teremos mais as referências culturais do que ele lia, ouvia e assistia para realizar futuros projetos. A irmã de Renato defendeu a família, dizendo que contratou uma pessoa para cuidar do apartamento onde Renato morava, que o imóvel nunca esteve abandonado e que Juliano nunca foi proibido de ir até o local. Ela também rebateu as acusações de que a família gastou indevidamente a herança de Renato. Nunca nos apropriamos da herança, pelo contrário. Quem quadruplicou o patrimônio para que ele herdasse tudo o que tem hoje foram os meus pais, que investiram em um número grande de imóveis, e eu, na direção artística, fiz vários projetos que foram um enorme sucesso de público, mídia e crítica. Um velho amigo de Renato Russo entrou na discussão. Dinho Ouro Preto, líder da banda Capital Inicial, se ofereceu para comprar todo o acervo, avaliado em R$100 mil, mas não conseguiu. Nós falamos com ele. Dinho lembrou da amizade que tinha com Renato e a família. Eu conheci o Renato quando eu tinha 16 anos, há muitos anos atrás, e logo depois comecei a frequentar a casa dele. Nessas idas à casa do Renato, nós sempre encontrávamos a dona Carmen e a Carminha. Ele conta que ficou preocupado com a reação da família. Quando eu liguei, elas estavam aos prantos. Dinho não vê Juliano há muitos anos e espera que a família possa chegar a um acordo. Eu não quero me meter na briga que está rolando, eu acho uma pena que está rolando. Eu gostaria que eles viessem, e eu tenho certeza que eles ainda vão se entender. Mas não é só no campo familiar que a herança de Renato Russo tem causado atrito. Há 2 anos, 2 integrantes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, entraram em atrito com Juliano. O uso do nome Legião Urbana e os direitos autorais de algumas canções foram os motivos de atrito entre eles. Em meio a tanta discussão, Lívia se esforça para preservar a memória do ídolo. Por que tanta admiração pelo Renato Russo? Todas as músicas dele, toda essa história, assim, tudo que falam comigo eu associo alguma coisa do Renato. Cada momento da minha vida que acontece tem uma trilha sonora dele ali. Além do gosto pelo rock, ela e Renato Russo têm algo a mais em comum. Os dois estudaram na mesma escola, mas em épocas diferentes. Tem registros disso? Tem uma foto do Renato de uniforme no colégio com os colegas dele, e tenho também uma foto minha com uniforme. Imagine onde está guardada essa foto. Adivinha, né? Adivinha. Olha só, essa aqui, uma foto do Renato na época da escola. E essa aqui é você uniformizado na mesma Foi quando escola. eu entrei, no mesmo ano que eu entrei na escola. É um orgulho? Muito. Nossa, demais. Sabia que foi alfabetizado pela mesma professora que ele, né? Ele era um poeta. Lógico.